pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai analisar as 4 obras do Goya, né, como obras do Paz, e também vou analisar com mais profundidade a obra do Cartier-Bresson, Atrás da Estação São Lázaro. Vamos lá? Vamos lá analisar então as gravuras do Goya, né, que são 4 gravuras, todas elas na técnica de calco-gravura, ou também chamadas de água-tinta. Água-tinta porque eu utilizava ácido, né, para fazer a corrosão do desenho. É uma técnica bem tradicional, eu já cheguei a mostrar alguns exemplos para vocês. Então, agora ver de fato as obras que foram selecionadas. Essas 4 estão na lista da matriz de avaliação, então, dentro do número de mais de 80, né, gravuras ligadas a esse tema, né, que são os desastres da guerra, essas 4 que foram selecionadas. A gente tem aqui a primeira, né, que na verdade não é a primeira, né, a número 3, chamada O Mesmo. Esses nomes foram dados pelo próprio artista. Aqui na cena nós temos a figura de um espanhol, dá para reconhecer pelos trajes, tá? Então provavelmente aqui um espanhol atacando um soldado francês, tá? Que aí né, essa listra branca na roupa, meio fazendo um X, né? O chapéu, o sabre que ele está utilizando, são todas referências do exército francês, que é o exército de Napoleão Bonaparte quando invadiu a Espanha. Bem, essa imagem ela tem um contexto interessante, porque dentro de toda a série, ela mostra também os espanhóis reagindo. Uma das coisas que a gente pode avaliar a partir desse aspecto é que o artista ele não somente falava sobre a guerra num contexto, né, tipo, os soldados franceses são ruins. Ele fala que o espanhol também foi agressivo, né, então se ele também correspondeu com crueldades. Claro que sim. Se a gente for analisar todas as 80, ele puxa muito mais pro lado dele, né? Como espanhol, falar que os franceses foram agressivos demais. Só que a gente não precisa também eliminar o fator da crueldade do espanhol também, que é o caso dessa imagem que declara esse elemento. Até o nome, né, dessa cena, tipo, o mesmo. Tipo, o mesmo acontece com ambos. Né? Então é como se ele estivesse fazendo uma referência aí à postura tanto do francês quanto do espanhol. Aqui alguns detalhes, né? Dá para ver bem, o que eu acho legal da gravura são as achuras. Tá? A achura é uma técnica muito usada pelos japoneses, né? É uma técnica desenvolvida no Japão para fazer sombreamento. Esse sombreamento é feito a partir de linhas. Você faz uma série de linhas e o cruzamento delas para dar sombra, tá? Então, isso é bastante usado em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos no geral. Mangás usam bastante. Ó, então esse universo aqui, né, recortadinho. Aqui é a número 15, né? E não há remédio, tipo, e não há solução, não tem o que ser feito, né? Aqui tem uma série de pessoas sendo fuziladas. No primeiro plano tem essa figura. Deixa eu colocar o vermelho que a gente vê melhor. Aqui são os fuzis, ó. Reparem que tá bem aqui no cantinho, ou seja, existe uma. Ele não tá totalmente entregue, né? Quem tá entregue na cena são esses fuziladores aqui do outro lado. Então, esses canos, eles são uns elementos bem sutis de interpretação. Provavelmente essa pessoa vai morrer, tá? Então tem essa coisa da questão dramática inserida aí dentro do aspecto do Goya. Que esse drama é extremamente romântico, só que aí, gente, um ponto que eu queria que vocês enaltecessem é o fato de que, apesar do Goya ter sido classificado como romântico, nessa esfera ele já está puxando mais para o realismo, tá? Então essa série, ela já tem uma ligação mais forte com cenas reais. Então em muitas avaliações, eles colocam essas cenas como realistas. Aí a gente entra numa confusão. Então ele é romântico ou ele é realista? É uma coisa que eu sempre vou brigar com vocês, eu sempre vou falar com vocês. Brigar não, né? Até parece. Mas eu sempre vou falar do fato de que dentro do ensino médio a gente tem uma necessidade de classificar, né, os artistas, tipo, colocar eles em caixinhas. E não necessariamente o Goya é um exemplo disso. Eu diria que é um artista que não tem um período específico, ele simplesmente oscila. As obras dele têm períodos específicos. Então vocês têm obras que são românticas, tem obras que são realistas, tem obras que são nada,
né, que são só para fazer uma representação. Ele inclusive tem uma série muito boa chamada Disparates, que já puxa para o surrealismo. Então essas classificações eu sou até um pouco contra. O problema é ir contra um sistema que já existe há muitos anos, né. Então assim, é por isso que eu escrevo livros, que é justamente para contestar alguns, né, determinados, determinados determinismos. Bom, aqui tem outras, né, só para mostrar um pouquinho mais detalhada a figura central, vejam que ele usa a estratégia básica, que é iluminar bastante. Trabalhar com preto e branco necessita disso, né, eu preciso colocar pontos de iluminação para, né, fazer a composição e dar a profundidade. Olha como ele faz os cinzas, né, com a aproximação das linhas. Quanto mais distante as linhas, mais sombreamento, quando mais próximos, mais escuro. Então vai indo, né? São as técnicas do artista. Enterrar e calar a número 18. Aqui você tem uma montanha de cadáveres nus, né? Eles estão despidos. Ah, essa aqui é a letra do próprio artista. Vocês veem que a letra também é bem ornamental. Existe um padrão na calcogravura, na xilogravura, que é colocar o nome da tela, o nome do trabalho, da tela não, né? O nome da gravura exatamente no meio. Isso acaba virando uma regra, tá? Aqui aproximando para a gente ver esses dois personagens, que é um homem e uma mulher, provavelmente, né? Isso pela descrição do próprio Goya. E essas pessoas estão chorando, né? Chorando. Tipo, eu enterro essas pessoas e me calo diante do que tá acontecendo. É bem tenso, né? E é engraçado como é atual essas referências. Estragos da guerra, aqui são cadáveres de mulheres que foram derrubadas, ó, tem objetos caindo, é uma coisa meio ação, né? Então aqui você tem um pouco de ação. Tipo, objetos caindo, cadeira, ah, ripas de madeira e corpos, né? Então aqui tem uma mulher, aqui tem outra, essa aqui tá com uma criança, ó, aqui é uma criancinha. Aí tem outro corpo aqui, que eu acho que é de um rapaz, não dá pra saber ao certo, né? Mas aqui são evidentemente mulheres. Ah, essa daqui eu vou explicar só para ter mais ou menos uma noção de como que é o que tá o corpo, tem algumas pessoas que não conseguem interpretar. Os pés, a panturrilha, a coxa, bumbum. Deixa eu voltar aqui. Bumbum, as costas, os braços, mãos e a cabeça, tá? Ficou bonitinho esse bonequinho, né? Então ela tá de ponta cabeça, né? Aí já tem essa outra figura, essa aqui já dá pra tá mais evidente, né? O rosto, ombros, o seio de fora, né? Quadril, coxa, coxa, panturrilha e pés. E aqui do ladinho tem uma criança, tá vendo? Como composição é muito bom, né? Apesar da cena ser trágica, é uma composição incrível. Curiosamente, eu gosto mais das gravuras do que das pinturas do Goya. Eu acho as gravuras uma aula mesmo. Aqui, a partir da matriz de avaliação do PAS, nós temos esses pontos em caixa maior, que são os objetos de avaliação e o que pode ser cobrado. O ser humano como um ser que pergunta e quer saber, falando sobre a concepção do mundo, falando sobre aspectos históricos. Indivíduo, cultura em mudança. Aqui falando principalmente sobre as tecnologias em referência à produção artística. Como as novas técnicas, como as técnicas são apropriadas pelo pensamento do artista. Nesse caso, é uma obra que exige reprodutibilidade porque ele quer divulgar. Então, ele quer divulgar o que está acontecendo. Então, a técnica acaba ajudando, facilitando na propagação, porque ela pode ser reproduzida. Lembrem-se disso. A formação do mundo ocidental contemporâneo, aí falando especificamente sobre a Guerra Peninsular e sobre a invasão napoleônica, história. Tá? Então, pode ser cobrado história. Espaços, novamente a questão do evento histórico, a referência da guerra. E, por fim, materiais. Aqui é química. Provavelmente falando do fato de ser uma peça construída a partir de um processo químico, a questão do ácido. Então, tudo isso é interessante que vocês anotem, beleza? Bom, atrás da Estação São Lázaro, nós já vimos recentemente, só pontuar alguns aspectos. Henri Cartier-Bresson, uma foto de 1932. É importante saber a data, porque aí, a partir desse momento,
Gente, eu cheguei a falar para vocês que o Bresson, ele viveu 95 anos. Então ele morreu em 2004, vendo a fotografia digital ser inserida, viu a fotografia colorida se popularizar. Então assim, ele viveu bastante e várias oscilações. Quando ele faz essa foto em 1932, a opção dele ainda é a foto em preto e branco, ainda é a foto analógica, o processo de químico, tá? Eu vou postar um vídeo a mais, que é um vídeo sobre como é o processo da revelação, que aí vocês entendem bem bonitinho, bem amarradinho, tá? Mas o processo de revelação é um processo totalmente químico, então isso é um ponto que pode ser pegado, né, pela universidade. Vou analisar só um pouquinho sobre a composição no geral. Aqui o aspecto da física, que é o reflexo, né? Nós temos o reflexo da poça d'água, o personagem principal, que é essa figura pulando, saltando. Tem a questão do instante, que foi, né, que marca a cena. O artista, o fotógrafo estava no momento certo, na hora certa, observando. Olhos de lince, eu tenho que reparar tudo o que está acontecendo para tirar o melhor momento. Ou seja, eu não posso sair disparando várias fotos. Eu estou usando uma câmera analógica, eu estou usando uma câmera portátil, simples. Então eu também tenho as minhas limitações. Por isso que a obra dele é tão especial, porque é um momento exato de ser registrado. Aqui, galera, é uma propaganda de um circo, tá? Hoje em dia existe uma livraria, que inclusive é uma livraria especializada em vendas de catálogos fotográficos, chamado, né, Hailovsky, que é um nome russo, mas aqui era uma propaganda de um circo russo. Daí tem essa figura dessa criaturinha aqui, não dá para saber, provavelmente uma referência ao corpo feminino, saltando. Então, assim, a gente tem uma alusão, calma aí, voltar. A gente tem uma alusão à figura saltando no fundo e a figura saltando mais à frente né, na poça d'água. Então é uma brincadeirinha visual. Gente, outra coisa que chama bastante atenção é a forma como o artista compõe. Eu que fiz essas linhas, só para a gente perceber a quantidade de linhas horizontais que ele se concentrou para fazer essa foto. Agora, hoje eu li um texto que falava que ele deu uma mexidinha na composição. Isso é possível, tá? Ele revelava as próprias fotos. Ele revelando as próprias fotos, eu posso manipular um pouquinho para deixar a linha mais retinha do que realmente ela está. É uma coisa que eu particularmente faço muito quando vou postar uma imagem no Instagram. Eu reparo as linhas retas, ó, por exemplo, aqui atrás de mim tem uma série de linhas retas. Me incomoda um pouquinho, por exemplo, esse lado tá um pouquinho mais baixo. Mas eu tento sempre, se eu fosse postar essa foto, eu ajustaria no Instagram para deixar bem retinha. Ele fazia isso manualmente no processo de revelação. Então, quando ele monta, ele já faz um planejamento de composição. Aqui eu fiz essa separação em algumas áreas. Então, você tem espaço vazio na parte de cima. Ó, vou pintar aqui de branco, espaço vazio, espaço vazio. E aí você tem essa distribuição, né, dos elementos. Eu acho que faltou, eu colocaria mais uma linha vermelha aqui, ó, tá? Que é dividindo essas, tipo esses restos de obra, né? Parece que ele tá tipo num canteirinho de obra. Isso é em Paris, tá? Essa estação. Ela faz parte aí das 7 estações famosas de Paris, estações de trem. E a Saint-Lazare é uma das bem populares, né? Então, assim, inclusive visitam por conta da fotografia do Bresson, né? Acaba virando turística também. Bom, e aí vocês têm esse quadradão aqui, né? Na verdade é um retângulo, professora com problemas de geometria, que aí pega tanto a reprodução, né, o reflexo, quanto a figura que está saltando, o humano de fato, tá? O artista trabalhava com outros reflexos, eu cheguei a mostrar algumas imagens para vocês em aulas anteriores. Então ele gostava dessa ideia de usar o reflexo como uma ferramenta e até hoje é algo muito bem-vindo dentro da fotografia no geral. Dentro da matriz, o conhecimento se apresenta sob diversas formas, né? Ele está apresentando, né, o conhecimento dele técnico, o conhecimento matemático, né, de organização dos planos, por uma linguagem muito específica. Novamente, a questão dos avanços tecnológicos. A fotografia, gente, é um grande símbolo de avanço. A gente
exemplo diário desses avanços, porque nós usamos a fotografia constantemente. Olha a física, energia e oscilação, fenômenos ópticos. A chance de cair física nessa foto é imensa, tá? Imensa, foquem nisso. Materiais, óbvio, então assim, é importante saber qual é o processo de revelação para que vocês entendam bem. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Google Classroom ou vocês podem me procurar no @artesvisuaulas. Até mais!